Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, como eu prometi para vocês, eu vou mostrar aqui algumas outras utilizações que dá pra gente fazer com esse agente. Olha só, eu peguei aqui, ó, peguei esta imagem, aí o processo é do mesmo jeito. Eu coloco lá, vou deixar aqui nesse formato. Quando ela carregar, ela vai anexar aqui automaticamente. E aí eu falei pra ele, olha, ignore esse martelo aqui, que eu nem sei se o nome é martelo e tudo mais. Ele me deu o prompt. Então eu volto lá, com a imagem de referência lá anexada, eu vou gerar o prompt que ele me deu. Correto? Enquanto ele está gerando aí, a gente vai mostrar outros. Aqui foi a mesma coisa. Eu estava fazendo uma apresentação, essa apresentação aqui, ó. E aí eu não gostei muito desta imagem. Aí eu falei para ele que eu queria uma imagem absurdamente publicitária. Eu não sei se eu utilizei essa aqui como referência, mas vamos ver lá. E aí, ó, a gente saiu disso daqui para isso daqui. Olha a qualidade, ó. Tá vendo? E realmente ele retirou o martelo que tava aqui e tudo mais. Tá vendo? Vamos ver. Eu não lembro agora se eu utilizei como referência ou não. Porque também dá pra gente fazer isso. Utilizar ou não. E eu vou mostrar pra vocês. Mas, qualquer coisa, a gente faz uma vez com referência e outra vez sem. Enquanto ele está gerando aí, vamos passar mais coisas aqui. Esse aqui eu pedi para ele restaurar o mapa. Aí ele deu o prompt, ele restaurou. E aqui é algo... Eu acho que esse que foi algo bem legal que eu fiz. Porque eu tinha esta imagem gerada lá para fazer a capa. E aí eu pedi para ele que eu queria... Deixa eu fechar aqui. Que eu queria algo idêntico, mas sem esses efeitos cortando aqui, ó. Eu queria a imagem completa, queria que ele aplicasse um enquadramento melhor e tudo mais. Vamos ver. Eu acho que nesse caso aqui eu utilizei sem a referência. Vamos conferir lá. Olha lá, ó. Essa era a imagem. E aí ele entregou essa daqui, foi bem melhor. Só que eu acho que eu utilizei ela sem essa referência aqui, ó. Vamos ver. E aqui eu vou usar exatamente o prompt sem a referência. Então, para a gente recapitular, vou voltar lá. Eu peguei uma imagem e eu queria retirar isso daqui, ó, essa parte de cima. Queria melhorar, deixar uma ambientação melhor e tal, mas eu ainda queria que fosse essa imagem aqui e tudo mais. Perfeito? E aí ele entregou o prompt. Aí, ó. Tá vendo, ó? Exatamente assim. Aí nesse caso aqui, eu só usei a imagem e pedi a referência sem nada, tá vendo? Sem usar a referência que eu coloquei para gerar o prompt. Aí ele me deu a imagem mais ou menos que eu queria e aí eu consegui utilizar. Aqui a mesma coisa. Aqui ele me deu algo que eu precisava, que era algo assim, ó, só que estava em uma qualidade ruim. E eu queria exatamente assim, ó, mesmo uma ambientação tal. E eu fiz exatamente isso. Aí aqui eu retirei, porque como vocês podem ver, ó, tem um efeito aqui em cima tal. Então eu retirei lá no Photoshop. O que eu queria mesmo era a imagem de trás. Então se eu fosse utilizar de novo para fazer a apresentação, provavelmente eu iria utilizar ou esse ou essa daqui, ó, que também ficou bem bonita. Certo? Voltando lá, vamos ver mais pedidos que eu fiz lá. Pra gente ver. Aqui, basicamente a mesma coisa de lá, né? Deixa eu copiar o prompt para ver o resultado sem referência. Vou simplesmente colar aqui e pedir para ele gerar. Enquanto ele está gerando, eu vou mostrar isso daqui, ó. Aqui eu tinha ícones com baixa qualidade e tudo mais. E aí eu queria restaurar. Então eu peguei, mandei para ele, ele me entregou um prompt e aí eu vou lá utilizar. Esses daqui eu tô usando tudo sem referência original. Algo deu errado aqui com a minha mídia. Não sei o que pode ter sido, mas vamos... Não sei se eu já criei coisa demais.
porque tem um limite. Mas vamos ver aí. Acho que não foi isso não. Deve ser algum tipo de erro mesmo. Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Pronto. E aqui eu consegui restaurar os ícones que eu queria. No caso eu queria aqui, ó, ícones desse jeito assim. Então eu fui lá, pedi para ele gerar e aí depois eu levei pro Photoshop e recortei. Talvez aqui a melhor opção para esse resultado seria assim, né? Porque estaria mais na vertical. Aqui também é outro exemplo, ó. Esse aqui tem dois resultados. Eu queria, olha a imagem que eu tinha, tá vendo? Bem uma baixa qualidade. Eu pedi para ele restaurar. Deixa eu jogar aqui. E aqui, com certeza, eu vou copiar a imagem. Com certeza eu copiei a imagem que eu queria para mandar aqui. Daqui a pouco a gente analisa os links, os ícones. Deixar a imagem carregar. Pronto. Aí aqui, ó. Agora sim eu conseguiria utilizar o ícone que eu quero. O ícone que tinha lá na apresentação dele. Com a qualidade melhor, tá vendo, ó? Todos os ícones aqui eu conseguiria recortar com a qualidade melhor. Então serve para isso também. E aí, ó. A gente saiu dessa imagem para essa imagem, tá vendo, ó? Deixa eu ver se gerou a outra. Aí, ó. Tá vendo? Eu conseguiria uma imagem legal também, sem a referência. Deixa eu aumentar para cá. Mas não seria com o mesmo resultado fiel, idêntico, tá vendo? Ó? Esse aqui ó, é idêntico. Aqui eu escolhi o formato errado. Eu teria que escolher o outro formato ali. Nesse formato aqui. Então vamos ver mais algum outro resultado aqui pra gente finalizar, né? Eu acho que vocês já entenderam mais ou menos. Vamos lá. Aqui tem algo interessante que eu vou mandar pra vocês aqui, ó. Ele vai restaurar, quer ver? Eu vou copiar. Olha essa imagem. Qualidade nenhuma. Deixa eu mandar aqui. Aí, ó, tá vendo, ó? Se eu quisesse uma imagem fiel àquela lá, eu teria que utilizar a referência. Se eu não quisesse tão fiel, mas algo parecido, eu só poderia usar o prompt. Eu só precisaria usar o prompt, que também resolveria. Mas para o caso lá, como era uma apresentação, então eu optei por utilizar a referência. Aqui eu vou usar a referência e vou copiar o prompt que ele me entregou. E aqui eu falei, o objetivo é restaurar a qualidade e tal. Eu mandei em áudio, então fica tudo doido aqui o texto, mas ele entende. Deixa eu ver o tamanho. Eu gosto de deixar um tamanho, já que eu vou trabalhar, para não ter problema. E aqui, ó, já vou mostrar para vocês outra coisa, ó, que dá pra gente fazer. Eu quero que você troque a camisa dele por uma camisa social, mas uma social de estilo de trabalho, sabe? Com aquele tecido mais grosso. E aí, remova esse quadriculado. A marca tem um verde bandeira. Então, a camisa dele deve estar com esse verde bandeira. Então, ó, você pode pegar a foto e pedir para dar orientações, que você quer mudar, você quer alterar e tal. E ele vai seguir as suas orientações. Então, ó, ele, tá vendo? Ele restaurou praticamente a mesma pessoa, colocou uma ambientação ali, mas isso não é problema. Aqui ele restaurou a pessoa e ainda aplicou aí um sorrisão no senhor. Vamos ver o que eu pedi para ele fazer. Pra gente ver se ele vai respeitar o que eu pedi. Então assim, esse agente ele é bem, como é que eu posso dizer, versátil. Ele serve tanto para restaurar comidas, alimentos, produtos, como eu já mostrei para vocês, como ele serve também para
essa questão de restaurar fotos de pessoas e tudo mais. Vamos voltar lá. Aí, ó. Exatamente o que eu havia pedido para ele. Tá vendo? Era esta foto. E aí, ele entregou o resultado legal. Vamos tentar ir um pouquinho além e fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Perdão. Aliás, vou utilizar o comando de cena. Então, eu estou com esse senhor aqui, com esse prompt, e pedi um comando de cena. Vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir entregar o que eu estou querendo. Teoricamente, ele deveria pegar esta pessoa e ambientar aqui em uma cena parecida com isso daqui, ó. Algo nesse padrão. Tá vendo? Como a pessoa aqui da cena tá de costas, ele entregou de costas. E aqui ele não entregou correto. Então, aqui ele fez exatamente parecido com o que eu pedi. Quer ver, ó? Só que aqui, ó, a imagem que tava, o senhor estava com a camisa xadrez e tal. E ele colocou um chapéu, porque a cena tinha lá um chapéu, um senhor com chapéu. Então eu poderia pedir, ver, ó, sem chapéu e com a camisa verde bandeira. Apesar que como ele tá com um macacão, sei lá, um macacão verde, talvez não seja o melhor pedido, mas vamos ver se ele vai entregar o que eu pedi. E aí, para ajudar ele, eu já vou colocar este senhor e apagar esse. Vamos ver se ele vai entregar aí, pra gente finalizar. Eu acho que já deu para vocês entenderem um pouco de como a gente pode trabalhar, fazer os pedidos e o que ele entrega. Ele não atua só sobre pessoas e tudo mais, ele consegue ir em um campo bem interessante. Restaurar imagens aqui, ó, algo bem bacana. Olha lá, tá vendo? Bem próximo do que a gente queria. Aí, possivelmente, para não confundir aqui, ó, ele trocou a cor do macacão. Eu também poderia orientar isso, mas para mim aqui já está bem aceitável. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que dê para abrir um pouco aí as possibilidades de vocês utilizando o nosso agente aqui, o Restaura Pro. Beleza? Só recapitulando, o Restaura Pro é esse aqui. Valeu, pessoal. Um abraço.